Primeira parceria aqui no canal, olha só que legal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro livro do ano de 2022 do Clube de Leitura Atenados, que é o clube de leitura da livraria Atena. Então eu vou elencar alguns motivos pelos quais você deve ler esse livro e também participar do encontro. E claro, não vou dar spoilers aqui. O livro de janeiro de 2022, então, do Clube de Leitura Atenados é Indignação, de Philip Roth, o multipremiado autor estadunidense que faleceu no ano de 2018, aos 85 anos. Já antes de iniciar, deixando aqueles tradicionais recados, se inscreva aí no canal para ajudar, para dar aquela força. Também deixe seu like no vídeo se você gostar e também deixa um comentário aí. Indignação foi um dos últimos romances publicados pelo Philip Roth. Esse romance foi publicado no ano de 2008, quando o autor tinha 74 anos. Depois de Indignação, ele só publicou mais 2 livros. Um deles foi A Humilhação, que é um livro que fala sobre um ator que precisa encarar o fim da vida, ao mesmo tempo em que ele sente que está encarando o fim, ou a perda, do seu próprio talento de atuar. E o último romance, publicado pelo Philip Roth, foi Nêmesis, publicado no ano de 2010, e que fala sobre uma epidemia, um surto de poliomielite, nos Estados Unidos no ano de 1944. Indignação é um livro que conta a história do Marcus Messner, que é o protagonista do livro e também é o narrador em primeira pessoa. O Marcus é um jovem que trabalhava no açougue do pai, e era um açougue kasher, que significa então que toda a carne ali era preparada de acordo com as leis judaicas de alimentação. Então apenas alguns tipos específicos de animais podem ser vendidos ali, podem ser consumidos, e também existe todo um ritual desde a forma como esses animais são abatidos. Só que o pai do Marcos começa a desenvolver uma certa paranoia, uma preocupação excessiva com a segurança do filho. Isso se deve muito ao fato da Guerra da Coreia, que estava acontecendo ali na época, porque a família já vinha de uma situação dramática de ter perdido alguns primos durante a Segunda Guerra Mundial e agora se deparava de novo com o horror da guerra e com a possibilidade de mais um jovem da família ser recrutado. E o Marcos, claro, como um jovem, não gosta nada dessa preocupação excessiva do pai. Então ali logo no início do livro, quando eles estão discutindo a respeito de toda essa paranoia pela segurança, o pai do Marcos fala o seguinte, quando o Marcos pergunta qual que é a razão disso tudo. Então o pai dele responde que a razão é a vida, onde o menor passo em falso pode ter consequências trágicas. E essa é justamente a ideia que, em um nível mais profundo, vai guiar todo o livro. Essa ideia de que escolhas banais que a gente faz podem trazer resultados desproporcionais. O protagonista estuda em uma universidade bem perto de casa, mas por causa de todo esse sufocamento do pai, ele resolve mudar de instituição e vai estudar em Ohio, que fica 800 quilômetros longe de onde ele mora. E também nessa época, nesse contexto, fazer faculdade era uma forma de participar de um treinamento militar um pouco melhor e, quem sabe, ir para a guerra como um oficial. E isso traria talvez mais chances de sobreviver do que se ele fosse, por exemplo, como um soldado raso. Essa história se passa no ano de 1951, durante a Guerra da Coreia. E um ponto a se destacar é que ela mostra mesmo o horror da guerra. Ela mostra que a chamada Guerra Fria, para muitas pessoas, não teve absolutamente nada de fria. Então é um livro anti-guerra. O livro também fala sobre a dificuldade de um jovem de pertencer a algum lugar e critica a moralidade e os costumes da sociedade estadunidense da época. A narrativa também aborda questões como a liberdade sexual e alguns tabus, como por exemplo o estranhamento que causava nas pessoas o simples fato de uma mulher sentir atração, sentir desejo sexual por um homem, e também toda a questão do divórcio, que era visto como algo que até poderia causar anormalidades nos filhos de casais divorciados. Assim como o autor, o Philip Roth, o Marcos é um personagem ateu. E o livro também faz críticas à religião. Esse livro fala sobre a incompreensão na juventude
e também sobre a rebeldia contra todo um sistema de disciplina moral imposto tanto pela universidade quanto pela sociedade da época. E após muita coisa reprimida, o final traz uma sucessão de eventos caóticos e também uma mensagem bastante forte. Então eu falei um pouquinho sobre Indignação, do Philip Roth. Lembrando, esse é o livro do mês de janeiro, do Clube de Leitura Atenados. Então, se você quer participar do Clube de Leitura, qualquer pessoa pode participar, ele acontece de forma remota. Eu vou deixar todas as informações de acesso aqui na descrição do vídeo. E aí, você pode debater Indignação de uma forma mais aprofundada. Esse encontro vai acontecer no dia 20 de janeiro do ano de 2022. E mais uma vez, eu peço que se você tenha gostado do conteúdo e quer continuar acompanhando mais vídeos, se inscreva aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!